no povo. Então Deus estava tirando a prosperidade deles, e foi a única forma que eles quebrantaram o coração para poder perguntar: mas Senhor, por quê que nós estamos passando pelo que nós estamos passando? Sendo que o Senhor tinha prometido que a nós seria uma terra que manasse leite e mel, seria um momento de prosperidade, e o que nós estamos vivendo é um ciclo de falta de prosperidade, um ciclo de escassez, um ciclo de fome, um ciclo onde a gente vai fazer alguma coisa e não dá certo. Quem já viveu um momento da sua vida que você tem que escolher qual conta você vai pagar, porque você sabe, de 10 contas que você tem, 8 você vai ter que deixar para trás. Quem já viveu aquele momento assim que você vai ganhar R$1.000, mas você tem R$3.000 de conta? Então você tem que escolher o que você vai fazer com os R$1.000, e você vai ter que escolher quais são esses outros R$2.000 que você vai deixar para o mês que vem, ou para quando você receber algum tipo de valor, algum tipo de dinheiro para você pagar a conta. Você imagina só eles plantando, trabalhando, e na hora de colher, vinha outro e colhia o fruto deles. Roubava. Não era de forma tranquila, era de forma em que eles eram roubados. A gente tem que aprender que o juízo de Deus na nossa vida em relação aos nossos pecados, mesmo que nós não lembramos dos nossos pecados, porque a ideia de Deus é justamente enviar juízo para fazer a gente lembrar. Porque pecado esquecido não significa pecado perdoado. Transgressão que a gente não se lembra não significa que você já pediu perdão a respeito dele, ou que você já deixou. O pecado que eles estavam cometendo de adorar outro Deus, sendo que o Deus que tirou eles do Egito era o Deus Todo-Poderoso, eles estavam pecando e não sabiam que estavam pecando, eles estavam errando e não tinham a consciência do erro que eles estavam cometendo. E não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim, não é que Deus é um Deus carrasco, mas a forma que Deus tinha de fazê-los despertar na sua mente a consciência do que eles estavam errando e de onde eles estavam errando, para que eles pudessem alcançar a redenção, para que eles pudessem alcançar a solução desse problema. Deus teve que enviar e teve que mexer onde mais doía, porque Deus sabe muito bem qual é o nosso calo, onde o nosso calo aperta, aonde mais dói. Então, quando Deus quer tratar com a gente, e Ele trata de uma forma tão dura como Ele tratou aqui com o povo de Israel, é porque Ele está querendo trazer à nossa memória algumas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida, algumas coisas que precisam ser transformadas em nossa vida. Então Ele vai permitir que por um ciclo, por um tempo, algumas situações aconteçam na nossa vida, até que nós venhamos a despertar dela. E foi exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles perguntavam: mas aonde foi que nós erramos para estar acontecendo o que está acontecendo? Sendo que eles estavam errando e errando feio. Eles estavam errando é muito. Não era um errinho qualquer. Deixar de adorar o Deus verdadeiro para adorar outros deuses não era um erro comum, não era um erro básico. Então o tratamento de Deus na vida deles também não seria de forma comum, não seria de forma básica. Precisava que Deus mexesse na área que mais ia doer, porque é a área que ia fazê-los despertar de um sono espiritual, ou de uma cegueira espiritual. Então Deus vem e mexe na área da vida de muita gente, para que essas pessoas possam ser despertadas, não para o mal, mas para o bem, não para serem entregues ao diabo, mas para se arrependerem, mudarem de vida e começarem a receber as bênçãos de Deus. Então Deus toca em áreas na nossa vida, porque é a forma que Ele tem de tratar cada um de nós, porque Ele tratando a gente, nós estamos preparados para receber as bênçãos que nós sabemos que Ele prometeu. Então Deus não entregou para eles o que tinha prometido ainda, porque eles não estavam preparados. Deus ainda não havia entregue para eles ainda uma terra que manava leite e mel ainda. Por quê? Porque eles estavam cometendo erros, ainda que eles estivessem cometendo erro sem consciência nenhuma.
Qual que é o grande erro quando você se afasta? Ou qual que é o grande resultado quando você se afasta? Você pode ser o maior conhecedor da palavra. Você pode ser a pessoa que nasceu em igreja e foi criada em igreja. Mas no dia que você se afastar, você se afastou de Deus, você perdeu o contato. Quando você perde o contato, você deixa de ouvir a voz de Deus. Outros deuses surgem na sua vida para ocupar o lugar daquele da qual você se afastou. Um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu o maná cair do céu, um povo que viveu 40 anos no deserto sem se consumir suas sandálias, um povo que viu água sair da rocha, um povo que viu seu líder subir na montanha, descer com seu rosto transfigurado, um povo que conhecia a vontade, um povo que viu a lei de Deus sendo escrita numa tábua de pedra e conhecia ela de cor, um povo que tinha experiência, um povo que tinha conhecimento, um povo que viu Deus derrotar todos os seus inimigos. Foi esse mesmo povo que se esqueceu do seu Deus e deu lugar para outro Deus. Tudo por quê? Porque eles cometeram o erro de se afastar, de se distanciar. E não importa o conhecimento que eles tinham, não importa a experiência, porque no final ela não valeu de nada. Eles seguiram outros deuses, abandonaram o Deus verdadeiro, e por conta disso Deus os entregou na mão do inimigo. E Deus trabalhou na vida deles na área que mais doeu, na finança. Quem sabe na sua vida não foi na financeira, quem sabe na sua vida foi na saúde, quem sabe na sua vida foi na área amorosa, quem sabe na sua vida foi na área espiritual, quem sabe na sua vida foi no seu emprego que você perdeu, quem sabe na sua vida foi em alguém da sua família, numa amizade que você perdeu. Eu não sei como Deus está tentando abrir a sua mente, mas eu sei o seguinte: Deus está querendo falar com você nessa noite. Quem quer ouvir a voz dele? Ele está querendo falar com você nessa noite. Ele está querendo dizer para você: volta para mim, volta para mim, volta para mim, porque eu tenho coisas melhores do que qualquer outros deuses, falsos deuses, tem para te oferecer. Volta para mim, porque eu tenho promessas ainda a serem cumpridas na sua vida. Volta para mim, porque eu tenho grandes coisas a serem feitas ainda. Volta para mim, porque eu não terminei a obra que eu comecei na tua vida. Volta para mim, porque eu tenho grandes coisas a fazer na tua vida. Volta para mim. Volte o seu rosto, volte o seu coração. Então a palavra diz que eles decidiram fazer isso. A palavra diz que o povo se levantou e foi clamar. Diga comigo, clamar. O povo levantou um clamor. E esse clamor que foi levantado porque o versículo 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel foram clamar ao Senhor. Veja bem, em algumas versões está dizendo assim: então Israel ficou muito enfraquecida. Em outras versões está escrito assim: então Israel ficou muito empobrecida. Pensa num povo próspero. Um povo próspero que teve que experimentar a pobreza. Então o povo de Israel ficou muito debilitado, ficou muito enfraquecido, ficou muito empobrecido. Eles perderam aquilo que era uma das suas maiores virtudes, a prosperidade. Então Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que eles se levantaram para clamar ao Senhor. Mas veja bem, está dizendo assim: os filhos de Israel se levantaram para clamar ao Senhor. Então eles começaram a levantar um clamor ao Senhor. E um clamor é pedir socorro, um clamor é gritar, um clamor é entrar em oração, um clamor é você entrar em batalha espiritual, um clamor é você começar a declarar do que você precisa, é você começar a declarar aquilo que você tanto necessita, é você começar a dizer em palavras toda a sua necessidade, toda a dor que você está sentindo, é você expressar para Deus. E veja bem, foi cada um deles fazendo isso. Foi cada um deles fazendo isso. Senhor, está difícil. Senhor, os meus filhos não podem nem comer. Meu Senhor, os meus filhos no deserto, não precisava comprar roupa para eles,
mas nós já estamos na terra prometida. Aqui precisa de roupa, Senhor, não tem como fazer roupa, porque quando eu faço, vem os midianitas e roubam tudo. Senhor, quando eu vou fazer um alimento melhorzinho para minha família, então vem os midianitas e roubam tudo. Senhor, eu não estou conseguindo, então eles vão levantar um clamor, e eles só levantam um clamor no final dos 7 anos. Sabe o que significa? Que eles passaram 7 anos sofrendo sem falar com Deus. Eles passaram 7 anos sofrendo sem levantar nenhum clamor. Só no final que eles foram levantar esse clamor. Eles chamavam, eles clamavam por Deus, e eles clamavam ao Senhor por causa dos midianitas. Sabe o que eu aprendo com isso? Os midianitas são auxiliares na nossa vida para a gente clamar e orar. Tem muita gente que não pode passar momento bom, porque se passar esquece de Deus. Tem muita gente que só lembra de Deus na hora que os midianitas surgem, na hora que a ferida surge, na hora que o calo aperta. Então olha só o que está dizendo: eles clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Se não fossem os midianitas, eles não teriam clamado ao Senhor. Se não fossem os midianitas, eles não teriam buscado ao Senhor. Por causa dos midianitas, eles foram buscar o Senhor. Então olha só o que aconteceu: levantou-se um profeta. Olha só o que está dizendo no versículo 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Diga comigo, um profeta. Pode falar melhor, um profeta. E esse profeta lhe disse, olha só o que o profeta disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que fiz tudo isso. Foi eu quem fiz, tirei vocês do Egito, e sou eu que estou enviando para vocês esse juízo. Mas o que chama a minha atenção, e deve chamar a sua, é que no momento que a gente vai orar, no momento que a gente vai clamar ao Senhor, Deus sempre vai responder levantando um profeta na nossa vida. Quem aqui acredita que ainda existem profetas de Deus na nossa geração? Quem acredita? Homens que são usados por Deus para profetizar na nossa vida. Quem acredita nisso aqui? Quem crê de verdade? Homens que são levantados por Deus, homens e mulheres que são levantados por Deus para profetizar na nossa vida a solução de um problema, para profetizar na nossa vida a libertação de uma escravidão, para profetizar na nossa vida a prosperidade em tempos de crise. E eu quero dizer para você que Deus tem me levantado como profeta e me trouxe aqui nessa noite para isso, para declarar na vida de vocês. Eu vou profetizar na vida de vocês, não importa qual é o ciclo de perseguição, de sofrimento que você tem passado, eu estou declarando como profeta levantado por Deus, que já está chegando ao fim. Esse tempo está vindo, um tempo de prosperidade na sua vida, está vindo um tempo de saúde na sua família. Se prepare, porque esse ciclo mau está passando. Está vindo um tempo de Deus, um tempo de bondade, um tempo de alegria e prosperidade na tua vida. Quem crê nisso nessa noite, aplauda o nome dele que está acima de todo nome, acima de todo nome. Oh, aleluia. Diga comigo, Deus levantou um profeta. E esse profeta foi levantado para profetizar em tempos de crise. Esse profeta foi levantado para profetizar em tempos de fome. Esse profeta foi levantado para profetizar em tempos de injustiça. Foi levantado para profetizar em tempos em que as coisas não estavam dando certo, em que as coisas estavam muito mal, e de mal a pior. Foi nesse tempo que esse profeta foi levantado por Deus, e esse profeta declarou que já estava chegando o tempo do fim dessa crise, e que Deus levantaria um homem, porque enquanto Deus estava profetizando através do profeta, Deus enviou um anjo em outra localidade, para levantar um homem chamado Gideão, porque com o povo Deus usa profeta, mas com o homem de Deus Ele usa os próprios anjos dele. Então ele levanta um anjo e manda para falar com Gideão, e quando ele chega em Gideão, ele dá uma palavra para Gideão, dizendo assim: homem forte, corajoso, você vai ser levantado para libertar o meu povo que está clamando lá, porque enquanto estava clamando lá, Deus já estava preparando a resposta aqui. Quem está entendendo? Enquanto você está adorando aqui, Deus já está preparando a solução. Enquanto você está ouvindo a palavra, os anjos do Senhor já estão trabalhando para tirar você dessa situação. Oh, aleluia!
Enquanto o povo clamava, Deus trabalhava. Enquanto o povo clamava, Deus trabalhava. Enquanto o povo orava, Deus fazia. Enquanto o povo se levanta em oração, Deus vai preparando a resposta e vai enviando a resposta. Quem nessa noite veio clamar? Quem nessa noite veio clamar? Então se prepare, Deus está preparando a resposta para você ainda hoje. E Deus prepara um homem chamado Gideão. E Gideão está amassando trigo no lagar. E quando ele está trabalhando, escondido, a palavra diz que ele está escondido. Bem escondidinho, para que os midianitas não pudessem vê-lo. O anjo do Senhor vem até ele, fala com ele e disse: varão valoroso, você vai ser usado. E quando ele está lá, escondidinho trabalhando, o anjo vem falar com ele. Querido, todas as vezes que Deus levantou um homem, uma mulher, Ele sempre levantou esse homem e essa mulher do anonimato, de lugares escondidos. Deus não levanta os aparecidos. Deus levanta aquelas pessoas que você menos imagina. Porque eu estou ministrando aqui hoje, mas aí sentado ao seu lado pode estar o futuro pastor dessa igreja. E você nem sabe. Porque você pode estar imaginando que seja aquele irmão ou aquele outro. Ah, aquele lá, ó.